aqui. Meu nome é Eliezer, eu sou aqui da equipe da ProN e nós vamos falar hoje sobre um programa chamado Programa de Reforço Escolar aqui da ProN. É um programa que já está funcionando desde o ano passado e a gente precisa mostrar esse trabalho, os pais principalmente, que são nossos parceiros para fazer esse programa funcionar. Basicamente, o programa visa complementar o ensino que os filhos de vocês, pais, estão recebendo na escola normal, na escola pública. Fazer com que a pontuação dos alunos possa melhorar, né? Porque nós fizemos um estudo aqui na ProN e vimos que, na média, os alunos de Teófilo, eles não conseguem mais do que 550 pontos do Enem. O Enem vale 1000 pontos. Na média, os alunos ficam entre 400 e 550 pontos. E é uma média muito baixa para você conseguir entrar nas boas faculdades, que são as faculdades que não pagam, né? Que são as universidades federais. Mas a gente vai falar mais detalhado sobre isso. E eu queria falar para vocês, agora nessa introdução, por que nós resolvemos fazer esse trabalho. Há muito tempo nos intriga aqui em Teófilo Otoni, a gente fica se perguntando por que uma região que tem tantas riquezas não consegue gerar as oportunidades que a população precisa, né? Ter bons empregos, não precisar ir mudar de cidade, mudar de país. Por que uma região que tem tanta riqueza não consegue se desenvolver? Essa é uma pergunta que a gente sempre se faz e nós conseguimos identificar uma resposta. E essa resposta tem a ver com esse trabalho que nós estamos apresentando aqui hoje. Mas eu queria ouvir a opinião de vocês. O que vocês acham dessa dificuldade, né, de nossa região em se desenvolver? Nós já temos mais ou menos 150, 160 anos de história, né, passamos por vários ciclos econômicos e a gente não consegue se transformar numa região que gera muito emprego, que os jovens saem, têm boas chances, né? Saem das escolas, têm boas chances. O que vocês acham? Alguém tem uma ideia, uma explicação por que isso acontece? Quem gostaria de comentar? Bom, a gente, no começo da nossa história, nós tínhamos aqui era tudo mata, né? Mata atlântica, é uma mata riquíssima em madeira. E a gente tinha aqui uma madeira que, não sei se vocês já ouviram falar, jacarandá. Quem já ouviu falar em jacarandá? Uma madeira valiosíssima. E aqui é uma terra de jacarandás, né? Essa região, até o extremo sul da Bahia, fartura dessa madeira, que hoje, por estar em extinção, é proibido você tirar jacarandá. E aqui na região, até hoje, nasce jacarandá no meio dos pastos. É uma leguminosa que dá quase como um mato, né? Uma festa, o gado come, etc. Mas naquela época nós tínhamos jacarandás enormes, né? O pessoal da época
arrancou todo o jacarandá. O que não queimou foi vendido para a Europa, né, quando fez a Bahia Minas, a estrada de ferro, inaugurou em volta de 1890 e poucos, 1900, inaugurou a Bahia Minas. A madeira ia para caravelas, de lá pegava o navio para ser vendida na Europa. Preço de banana, né? Não valia nada. Então você vai ver os móveis do jacarandá daqui, dessa terra nossa, hoje estão lá na Europa. Quanto que vale hoje um metro cúbico de jacarandá? Um metro cúbico é como se fosse uma caixa de 1 metro por 1 metro por 1 metro, né? No mercado negro, porque não pode vender, né? Não pode extrair e tal, né? Isso hoje existe um mercado negro de jacarandá, porque ainda tem alguns jacarandás espalhados por aí. Hoje, se você for vender, se você pudesse vender, né, vende ilegalmente, essa madeira é vendida na faixa de $40 mil o metro cúbico. $40 mil, o dólar está quase 4, mais de R$150 mil o metro cúbico. Seja, aí a gente fica imaginando, se naquela época a gente tivesse guardado 10% dessa madeira, né, a gente tivesse pensado, né, 150 anos atrás, em criar uma indústria de móveis, né, e guardar essa madeira, quantos jovens hoje estariam trabalhando em função dessa madeira que nós jogamos fora ou queimamos? Jogamos a preço de banana. Aí foi a nossa história, passamos por um ciclo econômico que enriqueceu meia dúzia, mas a maioria da população continuou sem oportunidade. Aí logo depois veio o ciclo do gado, né? Você punha o fogo, aí nascia um capim maravilhoso, as terras férteis, né? Tinha acabado de derrubar a mata. Em menos de 100 anos nós destruímos a terra que fazia nascer o capim colonial, que é o capim de primeira linha, né? Hoje não nasce mais o capim colonial na nossa região, tem que plantar as braquiárias, que são menos exigentes em terra, qualidade de terra. Perdemos mais um ciclo. No meio do caminho do ciclo das fazendas de gado, né, nós tivemos as pedras preciosas. Você cavacava um buraco e achava uma pedra preciosa que vale fortuna. Isso até hoje. Nós passamos por esse ciclo, né? O que aconteceu na região? O garimpeiro tirava a pedra, alguém mais esperto comprava aquela pedra por preço de banana, vendia na Europa, nos Estados Unidos, quer dizer, meia dúzia ganhou dinheiro. Ninguém lembrou que talvez fosse melhor criar uma indústria de joias, né? Você fazer, não vender a pedra, mas fazer. Nós hoje poderíamos ser e estar gerando inúmeros empregos para designers de joias, né, que seriam vendidos no mundo inteiro, a gente industrializando a riqueza que é nossa, que nós acabamos perdendo, né? É uma riqueza que não gerou melhoria da qualidade de vida, né, e de renda para a população. Eu estou falando isso, vocês devem estar se imaginando, por que isso aconteceu? É essa a conclusão que eu quero que vocês cheguem. Só para divertir um pouquinho, tem um ditado na Itália, não é no Brasil não, que fala assim, ó: terra que dá banana é terra de preguiçoso. Só para divertir. Isso é verdade, esse ditado existe. Não é do Brasil, esse ditado não é do Brasil, é da Itália. Na Itália, tem uma diferença de clima muito marcante entre o sul da Itália e o norte da Itália. O norte é muito frio, não dá banana.
O sul é quente, tem sol, aí você planta banana dá. O sul da Itália é pobre e o norte é rico. Onde tem fartura, o povo acomoda. Então, o norte da Itália tem climas rigorosos, frios. Aí você tem que se virar, porque se você tem um período curto para plantar, né? Você tem 3, 4 meses para plantar e colher. Se você não plantar e colher, você vai atravessar o inverno e vai morrer de fome. Não tem jeito. Então, quando a população passa por dificuldade, acaba achando soluções que, onde tem fartura, as pessoas se acomodam. Então, a gente pode ver que nossa região talvez seja assim tem muita riqueza, as pessoas costumaram a explorar da terra, explorar da natureza tudo que tinha, e ninguém lembrou que precisava criar uma indústria de móveis, a indústria de joias. Nós poderíamos ser os maiores produtores de joias finas do mundo inteiro, né? Nós não somos. Nós continuamos pobres. Apesar de ter tanta riqueza, né? Nós ainda somos um dos subsolos, essa terra que a gente está pisando, um dos subsolos mais ricos do planeta. Ainda é. Existem inúmeros minerais que nem descobertos ainda foram na nossa região. Né? E nós continuamos com poucas oportunidades. Para encerrar essa história de 150 anos, nós estamos, nesse exato momento, vivendo um outro ciclo econômico. É o ciclo do granito. E nós estamos deixando acontecer a mesma coisa de 150 anos atrás. O granito são aquelas blocos enormes que passam nos caminhões ali do Bahia, 100, 150 caminhões por dia, os blocos de 30 toneladas, enormes, 30 toneladas cada bloco. Esse granito é exportado para o mundo inteiro. Nós nem sabemos o que está acontecendo. Nós não sabemos. Os italianos e os capixabas que exploram isso, normalmente os italianos que dominam o corte e o polimento de granito do mundo, são italianos, porque lá tinha mármore de Carrara, né? Eles sabem polir, cortar o granito há 1000 anos, eles já fazem isso, então eles vieram do Brasil e dominaram essas minas. Nós só ficamos com os buracos, que se chama de passiva ambiental, né? Aqueles buracos enormes, e não estou vendo ninguém ganhar dinheiro com granito. A senhora está vendo? A senhora está vendo gerar emprego? Alguns jovens nossos estão ganhando dinheiro, estão tendo empregos muito bons, porque estão em indústrias de corte e polimento de granito para vender para o mundo todo. Inclusive lá na terra que meu marido já é herdeiro, lá no Ufa, na terra dele tem essa pedra muito boa. Eles descobriram lá e quis arrendar para para poder tirar, né? Aí mas não estava legalizado. Depois meu marido mexeu e virou e conseguiu legalizar tudo, né? Mas aí eles ofereceram muito pouco, ofereceram 3 salários. Olha o detalhe. Pouco. Aí eles pediram 10 salários do que eles davam para lá sem. Olha o que acontece. A senhora não sabe de uma coisa, a senhora falou ali, eu entendo do ramo. E esse granito dá na região nossa toda, lá na região do Jequitinhonha, Medina, Poté, aqui em Pavão, toda a nossa região sai daqui.
E são granitos muito ricos, eles têm uma variedade de cor muito grande, né? Esse negócio é um negócio altamente lucrativo. Quer dizer, altamente, vocês não têm ideia de como isso é lucrativo. E há uns 3 anos, os italianos descobriram um negócio que é extremamente mais caro. Um granito hoje, ele está na faixa de R$100 o metro quadrado aqui no Brasil, depois de polido. R$100. Só que nossa região, que dá pedra preciosa, água marinha, turmalina, o granito dá justamente nessa região que dá pedra. E quando você encontra um veio de pedra incrustado no granito, esse granito era jogado fora, porque saía do padrão, né? Aquela cor igualzinha, saía do padrão. Aí o italiano, isso é recentíssimo. Eu vi isso lá numa feira em Vitória, que tem a maior feira do Brasil de granito. Aí você vê, eu vi umas pedras enormes, até tem aqui uma foto, vou tentar mostrar para vocês. Onde tem a pedra, o italiano descobriu que a luz ultrapassa. Que a pedra de granito, se você colocar uma luz embaixo, em cima você não vê a luz. Embaixo do granito, ela não ultrapassa a pedra, a chapa. Onde tem pedra preciosa, né, mesmo que seja de baixa qualidade, né, a luz atravessa a chapa de pedra. Aí eles fizeram algumas peças, tampo de mesa, pisos com iluminação, a iluminação passa pela pedra, fica uma coisa maravilhosa. Sabe quanto é que custa o metro? O granito comum é 100, 200 reais, né? Os granitos mais caros. Quando tem as pedras, o preço vira 20 mil, 30 mil reais por metro. Só aqueles reis, artistas conseguem comprar. Isso sai da onde? Daqui. Ninguém está nem sabendo. Só nem sabia disso. Eu vim saber isso há 2 anos. Isso está acontecendo, gente, no nosso nariz. E nós nem sabemos. Por que isso está acontecendo há 150 anos no nosso nariz? Tanta riqueza jogada fora a preço de banana. Quer dizer, os italianos estão ficando ricos. Nós é que não temos essa. Então, o que está acontecendo? O que acontece? Vamos falar do granito. A senhora acha que para vender bem o granito lá da fazenda deles, se você não souber inglês, você vai conseguir vender esse granito lá no Japão? Se você não sabe falar inglês, você não consegue nem conversar, irá fazer negócio com o japonês. Então, imagina só, o que é falar inglês? Eu vou perguntar aqui para vocês, quantos aqui, os meninos e meninas, sabem falar inglês aqui nessa sala? Falar bem. Falar, entender e escrever bem. Quem é que sabe inglês fluente aqui nessa sala? E se eu fizer essa pergunta do Brasil inteiro, nem 10% da população sabe. Olha bem, aqui tem alguém que sabe? Você está rindo, será que você sabe? Mas eu tenho uma pergunta, ela vai preparar. Depende da pergunta, você vai tentar responder. Não, se você vai tentar, então você não sabe falar fluente. Fluente não, eu acho que se eu fizesse pelo menos uma aula de inglês. Se você tivesse que vender o granito para o japonês lá, você ia conseguir? Não. Tá, então tá respondido. Agora, vamos pensar um pouquinho à frente. Nós não sabemos falar inglês e não vamos conseguir vender a pedra lá na fazenda. Nossa parceira. Agora,
Quanto tempo você, quando tinha 1 ano de idade, aprendeu para falar o português? Eu demorei pra falar. Em média, as crianças demoram de 6 meses a 1 ano e meio para aprender, certo? Não, é 1 ano. 1 ano é o máximo, né? Assim, um ano, acho que é... Pois é, ok. Aprendeu a falar o português com 1 ano. Tem gente que aprende menos de 1 ano. Outros com um pouco mais, mas na média 1 ano. E como é que você aprendeu o português? O que foi? É igualzinho papagaio. Ouve e repete. Tem algum segredo? Aprender uma língua para a gente poder vender o granito e ganhar dinheiro? Tem algum segredo? Não, não tem. É igual papagaio. Não tem negócio de, precisa de professor, não tem dinheiro para pagar. Não existe isso. Você aprende, se quiser aprende. E por que nós não aprendemos? Por que em cada casa nossa não foi obrigado a aprender a segunda língua? Porque nos países adiantados já é obrigado a aprender a terceira língua, não a segunda, a terceira. Na Coreia, na China, os meninos estão aprendendo na escola a terceira língua, não é a segunda não. Por que nós não nos interessamos em cobrar o aprendizado da segunda língua? O neto do pastor, ele mora no mar. Ele tem as relações simples. Ele foi obrigado a aprender já a 4 línguas. Ele fala 4 línguas. Veja bem, gente. Nós estamos tentando entender. Vamos agora voltar para a minha pergunta inicial. Vocês entenderam a dimensão do problema? Vamos voltar à minha pergunta inicial. Por que a nossa região não consegue se desenvolver? Eu tenho a resposta. Uma palavrinha só. Educação de padrão mundial. Nós, pais, estamos cometendo um crime com nossos filhos, nossos jovens. Nós estamos aceitando que eles saiam da escola com um baixíssimo nível de aprendizagem. Todos vocês que têm mais de 30 anos aqui como eu, 40, sabem que anos atrás, há 30, 40 anos atrás, a escola era um pouco melhor. Piorou muito. Mas piorou de um jeito extremamente preocupante. Nossos jovens estão saindo da escola sem saber entender o mundo, sem saber aproveitar as oportunidades, sem saber inglês. Sabe? Nós estamos cometendo um crime porque nós estamos aceitando isso e botando a culpa no governo. A gente fala aqui, o governo, o prefeito, olha, a culpa é nossa, nós temos que assumir essa culpa. No momento que a gente assume essa culpa, nós vamos achar a solução. E a minha proposta aqui hoje é oferecer uma solução, que é o programa de reforço escolar. Aí eu vou contar outra história para vocês. Bom, só antes de eu passar para frente, eu queria ouvir de vocês, porque ninguém me interrompeu. Vocês acham que eu estou errado? Por quê? Se você tem educação de padrão mundial, você consegue enxergar as oportunidades, você consegue viabilizar uma indústria de imóveis. Você, jovem que está indo no mercado de trabalho, sua educação, você é formado, tem escola boa, sabe? Você consegue ir para uma faculdade boa, você consegue talvez até estudar no exterior, mesmo não tendo dinheiro, tem como fazer isso. Mas se você não sabe falar inglês,
não consegue nem concorrer a uma bolsa gratuita para estudar nos Estados Unidos ou na Austrália. Bom, então a gente chegou a essa conclusão. O jeito que nós temos de mudar a história da nossa região, uma história triste, é com a educação. E nós estamos cometendo esse crime de aceitar uma educação de baixa qualidade. Nós, pais, estamos aceitando isso. Em 2005, mais ou menos, começou uma revolução que está acontecendo, uma revolução na educação. Começou nos Estados Unidos. A história mais ou menos começou assim. Tinha um matemático chamado Salman Khan. Ele morava nos Estados Unidos, ele morava numa capital e trabalhava na Bolsa de Valores como matemático. A Bolsa de Valores usa muita matemática para prever comportamento de ações. E ele tinha 3 sobrinhos que moravam em cidades diferentes. Quando ele ia visitar os sobrinhos pediam uma aula de reforço de matemática. Ele dava a linha, dava a dica para os meninos, e quando aquilo visitava, quando ele ia, voltava ao telefone para poder tirar mais dúvida. Em 2006, um colega dele virou e falou: por que você não põe essas aulas no YouTube? O YouTube estava nascendo. Hoje o YouTube, não sei se vocês sabem, o YouTube é um aplicativo, né, de internet que você grava uma festinha de aniversário com a filmadora, igual aquela lá que está filmando a gente. Aí você pega esse filme e põe na internet, no YouTube, e qualquer pessoa no mundo inteiro consegue ver esse vídeo, de graça. Põe a festa de aniversário, né? Grava lá, aí seus parentes em São Paulo vão ver, todo mundo que acessa a internet vê. Estava nascendo o YouTube nessa época, 2006. Aqui, ó, 10 anos atrás, gente. Aí ele falou: mas que negócio é esse? O Khan, né? Que negócio é esse para botar minhas aulas? Não, você compra um quadrozinho na sua casa, põe a filmadora e vai escrevendo as aulas e falando. Não precisa nem você aparecer, só aparece um quadrinho você escrevendo em matemática. Aí ele pôs esse negócio no YouTube e os meninos adoraram o sobrinho dele. Ele brincou até, ele fez uma palestra aqui no Brasil, ele brincou até que eles preferiam as aulas no YouTube do que ele presencial. Ele brincou, eles nem me queriam, queria só, porque lá você assiste a hora que quiser, pode repetir a aula quantas vezes quiser. Aí o que aconteceu? Como esses vídeos das aulas ficaram públicos, milhares de pessoas começaram a assistir nos Estados Unidos. Isso virou uma febre. Daqui a pouco, milhares passou a ser dezenas de milhares de pessoas que estavam vendo essas aulas, e chamou a atenção de uma pessoa lá, 2 anos à frente, Bill Gates, que é o dono da Microsoft, que é a maior fortuna que tem no mundo, é o homem mais rico do mundo, tem 85 bilhões de dólares de patrimônio. O Bill Gates chamou esse Salman Khan e falou: porque o Bill Gates começou, os filhos, tem filhos novos, aí começou ele também a assistir as aulas. Ele chamou o cara e falou assim: ó, larga seu emprego, está aqui um cheque de $1 milhão, larga o emprego, melhora esse negócio, contrata os melhores professores que você achar, põe aula de graça para todo mundo, aula de padrão mundial de qualidade, espalhe isso pelo mundo. Aí o Google, que é uma das maiores empresas de informática do mundo, também aderiu ao projeto e começou a traduzir as aulas para 20 idiomas, que as aulas nasceram nos Estados Unidos em inglês. Esse negócio virou uma febre
que eu chamo de a revolução que está acontecendo na educação mundial e sem a interferência de governos, sem nenhuma interferência de governo. São pessoas que têm dinheiro, que querem ajudar, né, e estão fazendo esse serviço voluntário, tudo de graça, né, jogam o recurso, né, contratam os professores, cria toda uma metodologia para você aprender as matérias usando um computador, para reforçar que você está aprendendo na escola pública, que está deixando, infelizmente, a desejar. Em 2010, mais ou menos, no Brasil, também por coincidência, o homem mais rico do Brasil, chama Jorge Paulo Lema, que é o dono da Ambev, que faz a cerveja Skol e tal, e de outras indústrias, né? Dono da Americana, várias empresas que ele tem uma fortuna de um pouquinho menor que a do Bill Gates, mas é em torno de 20 bilhões de dólares. É o homem mais rico do Brasil hoje, já há mais de 3 ou 4 anos. Ele criou uma fundação chamada Fundação Lehman, fez um acordo com a Khan Academy, que é essa dos Estados Unidos, e começou a traduzir as aulas para o português, e criou também um canal de educação no YouTube, validando aulas, outras aulas, Brasil afora, dentro do nível de qualidade, né, que é o padrão mundial da educação, e começou a divulgar isso no Brasil. Nós então estamos acompanhando isso há uns 3 ou 4 anos, e finalmente resolvemos, a partir de 2015, nós implantamos essa metodologia aqui na ProM e estamos oferecendo para todos os nossos alunos essa metodologia, sem cobrar nada a mais por isso. Quer dizer, quem é aluno da ProM pode entrar no programa de reforço escolar. Como que ele funciona? Normalmente, o seu filho, sua filha, vem aqui 2 vezes por semana, 2 horas por semana, para aprender informática ou inglês. Nós temos curso de inglês também. Além dessas 2 horas, nós oferecemos mais 1 hora de reforço escolar. Aí ele vai para uma turma que tem no máximo 15 alunos e um professor nosso que foi treinado e capacitado para utilizar essa metodologia, e ele coloca toda a metodologia para o aluno nosso, né? Explica como funciona, faz as avaliações de que ponto que ele está na matéria, onde que ele está precisando mais de reforço, cria uma rotina de estudos para ele. Né? Para quem não tem computador em casa, a gente ainda oferece mais 2 horas para ele continuar trabalhando com reforço, com as aulas dessas ferramentas que nós utilizamos. Certo? Então, são 3 horas a mais do que as aulas normais de informática que a gente tem. Seria 5 5 horas. horas, né? 2 que é o que nós fomos contratados, né, para informática. Uma de reforço, quando o professor faz as avaliações e ensina o aluno a usar a metodologia, e ele pode ainda ficar 2 horas usando nossos computadores, continuando, né? Porque o reforço escolar é um programa mais amplo do que só essas aulas. A gente recomenda que o aluno estude em casa também. A gente recomenda que tenha um computador com internet, né? Para estudar em casa. Então, não é só essa 1 hora mais as 2 que vai resolver o problema. Depende de que série o aluno está. Mas o que nós queremos com isso?
que ele chegue, a meta é que todos os nossos alunos que estiverem no programa de reforço escolar, eles atinjam 800 a 850 pontos no Enem. Então, se eu consigo pegar um aluno ou aluna com 13 anos, eu posso trabalhar com mais tempo, né? Então, ele pode se dedicar menos horas. Mas se o aluno está 2 anos do Enem, ele está com 16, 17, 16 anos, eu tenho recomendado 4 horas diárias nesse projeto, nesse programa, 4 horas todo dia. Não dá para ser só as 3, porque a tarefa é muito árdua, né? Tem que estudar muito, porque a escola não está ensinando quase nada. Aí a gente tem todo um trabalho, né? Para você ter ideia, a gente está agora. Preparação do Enem. É o fundamental e médio, né? E o objetivo é chegar ao Enem com uma nota boa. É uma preparação do Enem. Exatamente, só que prepara para outras coisas também, né? Por exemplo, o concurso do Banco do Brasil, você está estudando. Você vai fazer o ensino médio e fundamental um padrão de qualidade mundial, preparando o aluno para assumir a liderança da nossa região e criar as oportunidades, usar as nossas riquezas para gerar emprego, gerar qualidade de vida, gerar renda. Nós entendemos que essa é a única chance que nós temos de reverter a situação. Então, por isso, nós, da ProEM, nos propusemos a fazer esse trabalho. Por quê? Nossa empresa também depende disso. Se a região ficar estagnada, nós não conseguimos crescer. Né? Nós não conseguimos avançar. E, antes de tudo, é uma missão que nós temos de tentar contribuir com o sucesso dos nossos alunos, né? Não só com informática, mas também com esse reforço para o Enem. Aí nós temos, junto com essas aulas, a gente tem uma série de outras atividades que complementam, né? Porque o que a gente quer, na verdade? A gente quer construir um plano de carreira para cada aluno nosso. Isso envolve, primeiro, estudar e ter educação de qualidade. Mas envolve outros conhecimentos, como a escolha da profissão, educação financeira, melhorar a produtividade do estudo, quer dizer, você estudar menos horas e aprender mais matéria. Você tinha que aprender com 4 horas, você aprende com 2 horas. Então, tem uma série de atividades, e a mais importante dela é o plano de carreira, que eu mesmo faço pessoalmente. Te preparando para o mercado de trabalho. Preparando todo mundo, para tudo. Para abrir empresa, para ser um profissional, fazer uma faculdade. O que ele quiser, ele vai fazer. Se tiver a base, escolhe o que é melhor para ele. Então, nesse plano de carreira que eu faço, o que é isso? A gente incentiva o jovem, né, ou a jovem, a sonhar, lá em cima. O que você quer da vida? Como é que você vai estar daqui 10 anos? Como é que você se imagina daqui 10 anos? Quanto que vai ter na conta bancária? Qual vai ser seu salário? Que profissão você vai ter? Qual que é seu sonho? Então a gente começa a conversar do sonho. Isso eu faço pessoalmente com o nosso aluno que participa do reforço. Aí o sonho vai lá em cima, né? Não, eu quero ganhar 10 mil, eu quero ter uma casa, não sei o quê. Aí, aliás, o Jorge Lemas, que eu falei que é o mais rico do Brasil, ele brinca. Se você tiver que sonhar, sonha alto. Dá o mesmo trabalho, sonhar alto ou sonhar baixo. Sonhar para ganhar 1.000, para ganhar 10 mil, dá o mesmo trabalho. O que faz a diferença é o
planejamento para você fazer o sonho virar realidade. Hoje mesmo eu estava fazendo um plano de carreira para uma menina de 14 anos. Nós descobrimos que mais de 90% dos pais dos nossos alunos conseguem sustentá-los sem que eles tenham que trabalhar durante o período escolar. Ou seja, a maioria dos nossos pais, dos pais dos nossos alunos, conseguem manter os filhos sem que eles tenham que trabalhar durante o período escolar. Então, a ferramenta número 1 para eu aplicar o programa de reforço, eles têm tempo. Eles têm tempo para estudar. Então, os pais não exigem da maioria dos nossos alunos que eles trabalhem durante o período escolar. Aí nós falamos, olha, o que está faltando então? O que a gente imaginava, assim, talvez que a maioria dos pais quisessem que os filhos já estudassem, né? Já no ensino médio, já trabalhassem, né? E não é verdade. Nós descobrimos que não é verdade. Eu fiz com uma menina de 14 anos, ela e a mãe só, não tem pai, a mãe tem um emprego simples e ela consegue, ela tem computador em casa, consegue fazer com que a filha só estude sem trabalhar. Então, o que está faltando para a gente fazer nossos alunos campeões de Enem? Aí nós enxergamos o problema que nós temos. Não. A gente tem a solução para o futuro profissional dos alunos. A gente complementa ensino de qualidade, programa de planejamento de carreira, né? Educação financeira. A gente dá aulas. Semana passada, retrasada mesmo, eu dei uma palestra, a palestra número 1 sobre educação financeira, que é ensinar os meninos a trabalharem, a usarem bem o dinheiro. É uma coisa que falta. Eles aprendem lá que como é que é juros sobre juros. Juros sobre juros faz milagre, né? Eles assustam quando eu falo assim, se você aplicar R$5.000 a 1% ao mês, quando você tiver 15 anos, aos 65, 50 anos depois, esse dinheiro vira 1.900.000, quase 2 milhões. Eles caem da cadeira, não é possível. Aí eu vou para a conta e faço a conta matematicamente. Eles veem que isso é verdade. Então, o dinheiro cresce exponencialmente. E eles aprendem a segunda coisa. Tem que guardar 20% do que ganha, no mínimo. 20% para reserva. Aí eu, depois, na segunda aula, tenho que explicar eles como é que eles aplicam aquele dinheiro. Porque daqui 10 anos você pode estar ganhando bem, não saber usar o dinheiro, torra o dinheiro. Quantas famílias acabam com fortunas por não saber lidar com o dinheiro? Então, a gente preocupa até com esse detalhe, porque o sucesso não é que o dinheiro traz felicidade, mas ele traz uma coisa preciosa, liberdade. O dinheiro não traz felicidade, traz liberdade de escolha. Eu quero viajar para a Europa. Eu estar lá tranquilo, não vou morrer por causa disso. Eu vou viajar para Europa, tenho que entrar na prestação, pagar em 20 vezes. Está arrasado. Quem é escravo de prestação nunca vai ter dinheiro para dar liberdade. Então, esses meninos no programa de reforço, eles têm que aprender a lidar com o dinheiro. Próximas semanas, nós vamos ter uma palestra com um médico, Dr. Marcelo Lins. É um outro programa acoplado ao reforço que chama Experimentando Profissões. Tem muitos dos nossos jovens, eles não decidiram ainda que profissão eles querem. Então a gente faz esse trabalho de trazer profissionais. Vai vir o médico Dr. Marcelo Lins, não sei se alguém já conhece, é um médico famoso aqui de Voltão, muito competente. Ele é até aluno nosso aqui também. Ele vai explicar para os meninos e meninas o que é a vida do médico.
quanto é que ganha, como é que ele fez para formar, como é que é o dia a dia dele. Aí eles vão olhar, vão ver aquela base e vão falar. Alguns vão falar, pô, eu quero esse negócio de ser médico. Outro fala, não quero. Aí a gente traz um engenheiro, traz uma bióloga, para eles experimentarem as profissões. Isso faz parte do planejamento de carreira. Por quê? Na medida que ele sonhou e quer ganhar 10 ou 15 mil reais, quando tiver daqui 10 ou 15 anos, eu tenho que mostrar para ele que isso não é mágica. Não dá para ser milagre. O sonho para virar realidade tem que ir degrau por degrau, passo a passo, com inteligência, com planejamento e com esforço e dedicação. Não tem mágica. Ah, mas eu vou casar com o marido rico. Será que vai dar certo? A chance é muito pequena. É melhor a gente fazer um planejamento para as coisas darem certo e a gente mudar os destinos dos nossos jovens. Dá para fazer? Dá. Qual o problema? Os pais. Eu não tenho como obrigar. Eu chamo, está aqui, olha, eu posso te ajudar a subir os degraus para você chegar lá no seu sonho. Mas eu não posso te obrigar. Você tem que querer sonhar, mas você tem que querer realizar. Você tem que ter esforço necessário para chegar. Dá para chegar? Dá. Inúmeras pessoas nas nossas famílias foram bem-sucedidas, né? Mesmo gente que veio da roça, às vezes consegue virar juiz. A gente já viu isso aí, acontece. O que nós estamos propondo é um programa bem planejado para isso poder acontecer para muitas pessoas, com as ferramentas certas, com instrução, com acompanhamento. Mas o meu problema maior são os pais. Não é que os pais não queiram. Qual pai vai falar que não quer um futuro de sucesso para o filho? Não, eu quero. Aí muitas vezes chega o pai e fala assim, não, mas eu já fiz tudo. Eu quero pagar o curso de informática para ele, ele não quer. Ele não quer. Como é que isso acontece? Quantos filhos ao chegar à idade adulta, 30, 40 anos, põe a culpa no pai? Por que naquela época você não me obrigou a estudar? Porque eu era inocente, eu não sabia naquela época, eu não tinha condições de decidir, e você me deixou decidir o que eu não tinha condições de decidir. Quantos filhos, quando chegam lá com 30 anos e caem nas dificuldades, né? Olha aí, tá vendo? Se eu tivesse me forçado naquela época, eu tinha 13, 14 anos, e hoje seria outro. Podia ter formado médico. Qual a culpa que esse pai vai levar? Esse ponto é o ponto principal da nossa dificuldade. Hoje eu não tenho nem 30% dos nossos alunos fazendo reforço, e é de graça. Nós estamos movendo montanhas para fazer esse negócio funcionar. Nós estamos colocando computador à disposição, professor à disposição. Estamos trabalhando duro para fazer a metodologia dar certo. E aí, a gente esbarra no pai. Olha essa sala. Quantas pessoas, quantos pais tem? A gente convida, eu venho fazendo essas palestras, às vezes vem 6 pessoas, eu já fiz para 3 pessoas. Ano anterior, até deu umas 20 e poucas pessoas. Mas nós temos uma adesão muito baixa. Ah, meu filho mora longe, não consegue trazer ele aqui de novo. Sabe? Chega um ponto que a gente vê que a pessoa não está entendendo que tem que fazer um sacrifício. Que são 3 anos de sacrifício para mudar uma vida.
para virar um menino, uma menina que ia ganhar 1.000, para virar para ganhar 10. 3 anos de esforço. Será que não vale a pena achar um jeito? Muita gente deixa de fazer o reforço escolar porque não quer vir mais um dia da Proene. Não, eu tenho que pagar uma mototáxi, eu tenho que não sei o quê, eu tenho que... Sabe? Será que não dá um jeito da pessoa vir aqui para fazer o futuro do filho ficar diferente? A gente está enfrentando este problema, é exatamente esse. Nós temos um outro problema com os meninos e meninas. É normal o adolescente, né? Vocês que são adolescentes, vocês vão confirmar. É normal que eles resistam quando tem que deixar a televisão e ir para estudar. Deixar o futebol, deixar o cinema para estudar. Deixar o celular e joguinho. Isso é natural que eles resistam. Eles vão resistir. Não é que é preguiça, não é que é, esse menino é preguiçoso, esse menino... Não é isso. Isso é natural, gente. Aí tem que entrar o pai. Ele não sabe decidir isso. A família tem que... O que é papel de pai? É paciência e persistência. Tem que persistir. Tem que cobrar. Tem que acompanhar. Tem que mostrar que está acompanhando. Mesmo que a senhora não entenda nada da matéria. Mas, o que você aprendeu hoje? Entendeu? O pai tem que participar. Então, o nosso programa só não está funcionando do jeito que a gente gostaria, está sendo mais útil aos nossos alunos, porque nós não temos a parceria do pai. Infelizmente, é uma verdade. Muitas vezes, tem coisas que a gente teve que fazer aqui, que eu até fico... A mãe vira para mim e fala, não, eu preciso arrumar um emprego para mim. Ela tem que aprender a trabalhar, tem que trabalhar. Eu já nasci trabalhando, eu vim da roça e comecei a trabalhar, não sei, com 12 anos de idade, tem que trabalhar. Aí eu pergunto o que a menina quer ser. Não quer ser dentista. Aí, sabe o que eu estou pensando? Ela fala comigo. Estou pensando, minha mãe quer ter trabalho, estou pensando em arrumar um emprego como secretário de dentista. Aí já vou aprendendo, né? Quero ser dentista. Aí, o que ia acontecer? Ela vai arrumar um emprego na secretária de dentista, ganha salário, trabalha 8 horas, beleza, ganha um dinheirinho bom, né? Bacana, ajudando em casa. Aí, eu estou simplesmente matando um sonho daquela menina. Por quê? Ela vai trabalhar 8 horas, estuda mais 4, mais 1 hora para chegar na escola. Ela não tem como estudar o Enem. A escola não prepara. Principalmente se ela for trabalhar, estudar à noite, não tem nada. Aí vai chegar 18 anos, vai fazer o Enem. Quantos pontos? 450. Aí ela tem o segundo ano, tem o terceiro. Aí no terceiro ela fala assim, larga essa palavra, você é secretário de dentista. Não consegue entrar na faculdade boa, como Diamantina, que está pertinho aqui, que tem odontologia, ela não vai conseguir, não tem jeito. Aí o que aconteceu? A mãe ia matar o sonho da menina. Aí eu chamei a mãe. A senhora tem condição de sustentar lá sem que ela tenha que trabalhar? Porque vai acontecer isso. Ela entendeu. Realmente você tem razão. E nós fizemos mais. A gente tem um programa aqui, assim,
os meninos que têm mais dificuldade, por exemplo, para pagar o curso, ou mesmo para pagar os R$ 50 de internet que precisa aplicar, a gente arruma assim serviços esporádicos, que trabalha um dia e ganha um dinheirinho para pagar essas continhas, né? Tipo entregar panfleto ou envelopar carta, coisa assim, sem que ele tenha que perder o tempo de escola, o tempo de 3 horas, 4 horas, não prejudica. Vai até uma diversão, né? A gente tem um programa de melhor aluno do reforço, já está concorrendo esse mês, ganhar um computador. A gente consegue alguns computadores de doação, a gente faz a reforma e doamos para os alunos que se destacam e que não têm um computador em casa. Que boa parte tem, mais ou menos 50% dos nossos alunos têm um computador em casa. Nem todos os computadores têm internet, mas aí é só 30, 40 reais por mês, 50 no máximo, você põe internet, porque vai ter que estudar todo dia um pouquinho. Mas e o pai? Muitas vezes o pai não consegue entender a dimensão, vira vamos dizer, uma pessoa que tem uma profissão, sei lá, pedreiro. A profissão dá um dinheiro razoável, né? E o pai tem condições de bancar o filho, mas ele quer que o menino trabalhe, porque ele aprendeu assim. O menino vira e fala: meu pai, eu quero ser médico. Você está doido, menino? Ser médico? O máximo, se você for pedreiro igual, já está bom demais, eu ganho R$ 2.000. Você quer mais que isso? Não dá para você de mim. Eu não quero ser de mim. Precisa falar não, mãe. Aí, sem querer, aquele pai também está matando. Ele não quer, não é a intenção dele matar o sonho do filho. Mas ele não consegue entender como é que o filho vai conseguir virar médico. Porque ele mal consegue assinar o nome. Entendeu? Não é por maldade, é por falta de conhecimento. Então nós precisamos ter cuidado até por isso, né? Ele tem condições de deixar o menino estudar, sem trabalhar. Mas ele não consegue entender que para isso ele tem que ter um reforço escolar aqui na Prolene, porque se depender da escola, que ele acha que a escola resolve o problema da educação do menino, a maioria dos pais acha. E esse é um crime que nós estamos cometendo. Nós estamos falando: não, o governo cuida do meu menino. E não está cuidando. E nós vamos ficar parados? Não, não vai ficar parados, nós temos que achar nossas soluções. Pois é, mas até aí, para a gente formar o menino, que você está falando, manter ele sem ele estudar, né? No caso, seria de 13 a 18 anos. Né? Ou 19, manter ele sem estudar, sem trabalhar. Ele tem esse tipo de oportunidade. Material escolar, né? Uma aula de reforço, digamos para ele, inglês, uma coisa assim. A mãe, ou melhor, a mãe tem que estar com um salário muito bom para poder sustentar ele. Porque se não tiver, não consegue não. Porque quem tem isso é a mãe, entendeu? Não tem o pai. Ela tem que estar preparada para colocar ele no mercado de trabalho, sem que ele trabalhe. Só ela trabalha para manter ele. Bom, eu acho que a gente nunca pode fechar uma porta. Já está dizendo que não há outra chance. Eu acredito que se a gente pensar bem, nós vamos achar uma solução. Estou dizendo até que existem alunos nossos que têm dificuldades, né? Que a família tem uma renda pequena, mas que no momento que a família coloca como prioridade a educação, não é colocar só, colocar mesmo na prática, as soluções vão aparecer.
Vou dar um exemplo. Se ele está conseguindo sobreviver até agora sem trabalhar, é porque você consegue manter mais alguns anos sem trabalhar. Já partiu por aí. Está apertado? Tá. O que a gente pode fazer? A gente pode negociar com a família alguma coisa, negociar com a avó, com outra coisa, eliminar algum tipo de despesa, colocar como prioridade a educação. Eu não vou entrar em detalhes, mas se não houver um sacrifício, algum tipo de sacrifício, a gente não chega lá. Se não houver um pouco de humildade, às vezes, de expor o problema para a gente tentar uma solução. Outro exemplo, nós temos programa de bolsas aqui no país. A vida toda, nós temos mais de 20 anos. Sempre a gente oferece cerca de 30 bolsas por ano. Então, eu não tenho computador em casa. Tá, vamos ver o que pode ser feito. Eu vou na diretora da escola e peço umas horas na sala de informática da escola. Na comunidade, no centro comunitário, tem computador lá, eu vou lá. Dá-se um jeito. O que a gente não pode é fechar a porta falando, não tem jeito, não tem dinheiro. Não é isso aí, velho. Aí pode chegar até alguma situação que o jovem possa trabalhar. Eu já entrevistei um tanto de menina aqui que vende doce na escola. A mãe faz o doce. Vende na escola. Quanto é que dá por semana? R$50 livre. Só vendendo docinho na escola. Sabe, tem mil soluções, gente. O que nós não podemos é deixar matar o sonho dos nossos filhos. Tem que achar um jeito. Tem que achar um jeito. A gente aqui na Proem, a gente tem tentado, caso a caso, estudar esses problemas. Eu me disponho a conversar individualmente, achar uma solução individual. O que eu sei é que a maioria dos nossos alunos tem condição sim, a grande maioria tem condição sim, que falta um esforço dos pais para botar esse tema como prioridade. Não só na parte financeira, de achar o jeito financeiramente, mas principalmente de impor a educação como prioridade. Impor com paciência, com carinho, mas com persistência. Porque é a única saída, não tem outra. Não tem outra. E os meninos e meninas têm a ferramenta número 1, que é tempo. Eles têm tempo. Agora, se não houver um monitoramento e um acompanhamento diuturno, todo dia, de manhã, de tarde, de noite, eles vão com joguinho, com o celular, com a televisão. Isso é natural do jovem. Você tem que entender isso. E o pior, como a região não se desenvolveu, o vizinho da direita e o vizinho da esquerda vão chamar ele para ir no barzinho, futebol. Estudar para quê? Não tem padrão de comparação. Não tem padrão. O da direita e da esquerda estão no mesmo nível. Aí ele não tem um padrão para olhar um jovem da idade dele que está estudando muito, que está tentando sucesso, sabe? Nós nos nivelamos por baixo porque a região não gerou oportunidade. Se você vai para uma capital, São Paulo, Belo Horizonte, você vai ver jovens da mesma idade dos seus filhos, assim, com uma educação muito superior, tentando coisas que você nem nunca pensou. Por quê? Lá tem empregos bons, tem oportunidades maiores. Então nós temos que conviver com esse problema e suplantá-lo. E aí que depende mais do pai.
Porque um jovem, ele não está vendo outros exemplos, igual se ele tivesse uma capital. Na minha época que eu estudei em São Paulo, uma das melhores escolas. O ensino ainda era bom aqui, eu nem tive que fazer cursinho, passei em uma das melhores universidades do país, a USP, a Universidade de São Paulo. Estudei 5 anos lá. Aqui eu era um excelente aluno. Digamos que eu era um dos 10 melhores alunos da cidade. Quando eu cheguei lá, tinha 600 colegas meus, melhores do que eu. Aí eu só olhava para puxa, eu quero chegar lá, eu quero ser igual àquele lá. Aqui eu não tinha esse padrão de comparação, lá você entendeu? Então aqui nós estamos vendo com esse problema. Depende mais ainda dos pais, porque os vizinhos vão falar para seus filhos para não estudar, para quem estudar. Mal vou na escola, já está bom demais. Então, o que nós vamos fazer? Nós temos que pegar firme e achar a solução para os meninos. Então, gente, eu só queria pedir a vocês para assinar essa lista de presença aqui. Se quiserem colocar um telefone do lado para... eu vou passar para vocês um resumo dessa palestra minha, se vocês quiserem lembrar em casa o que foi discutido aqui. Eu tenho aqui, não sei se a maioria aqui já é aluno da ProEM, porque nós convidamos outras pessoas também. Quem já é aluno da ProEM, eu tenho aqui alguns horários de reforço para que vocês possam já escolher, se assim acharem importante, qual horário que o seu filho vai vir aqui na terceira hora que eu falei. Como nós estamos tendo uma adesão pequena, eu não tenho muitos horários, porque para abrir uma turma eu preciso de 15 alunos, eu não posso abrir uma turma com 2 ou 3. Então, na medida que eu for tendo mais adesões, nós vamos ter mais horários disponíveis. Mas eu trouxe aqui alguns horários que, se vocês já quiserem escolher, é só colocar o nome do filho aqui, nesses horários aqui. Ou se não quiser escolher agora, só procurar a secretaria nossa lá embaixo. A gente sempre vai dar um jeito de achar um horário. Esses horários aqui eu tenho disponíveis hoje. Nós vamos abrir novos horários na medida da necessidade. Então, o que importa é o seguinte: nesse primeiro momento, eu preciso que vocês entendam a necessidade de fazer um certo sacrifício. Eu não tenho os horários todos ideais ainda, né? Posso ter, mais à frente. Então, se vocês puderem escolher logo, mesmo que não seja o horário ideal, mesmo que seja difícil vir, para logo em seguida a gente ter um volume maior de alunos e criar novos horários. Então logo a gente tenha mais adesões, a gente cria esses horários. Lê para mim quais são os horários que eu estou disponibilizando. Terça-feira, 16 às 17. Terça, 16 às 17 horas. Quinta, 15 às 16. Quinta, de 15 às 16. E quinta de novo. Quinta, 10 às 11. Quinta da manhã. Quinta de 10 às 11 da manhã. Então, um horário de manhã e um horário da tarde. Aí, não. Só tá, a marcação está numa folha só para não... Ela está terminando ali, aí vamos passar para quem mais quer. Vamos deixar isso resolvido, se vocês têm interesse. E vocês,
logo que entra no programa, quiserem marcar a entrevista comigo, Coloca o nome da só o nome, né? Se tiver pôr o telefone, se tiver qualquer dúvida, para se telefonar. A entrevista do plano de carreira, que nós vamos acompanhar individualmente. Uma entrevista individual é mais ou menos 1 hora. E eu e o seu filho ou filha vamos estar conversando. Se você quiser vir junto, é um prazer. Ser pai ou mãe. Sobre o futuro dele e tentar montar esse plano de carreira. Tentar sugerir o número de horas de dedicação e tentarmos resolver os problemas de se tem computador, se não tem, como é que vai resolver, achar o jeito. Hã? É 2 vezes por semana? Na verdade, o reforço é 1 vez por semana, um horário de 1 hora. Tá? Agora, a gente oferece mais 2 horas para ele praticar, né? Quando a gente chama reforço, é uma aula com uma orientação do professor. Uma vez que ele está orientado, ele pode fazer mais aulas em casa ou exatamente essas 2 horas. Né? Então, 1 hora por semana, tem um professor que vai acompanhar e saber como é que ele está indo no reforço. Mas não significa que aquilo resolve, ele tem que continuar estudando todo dia em casa. Ou nas 2 horas que ele for mais aqui no Proense. Sem nenhum custo a mais, gente. Isso é importante. Esse trabalho nós não cobramos nada mais do que você já paga por curso de informática. É em torno de R$100. Né? Em torno de R$100 o curso. Mesmo a gente faz também essa divulgação desse trabalho, né, dessa metodologia, mesmo para quem não é aluno da Proense, quer estudar em casa. A gente tem uma folha de orientação, como é que tem que ser feito. A gente tem isso lá embaixo, quem quiser. É um guia do reforço escolar, do jeito que a gente faz aqui, né? Aqui a gente faz um acompanhamento, né? Por exemplo, nós acompanhamos muito os testes de avaliação. Porque não é só estudar, você tem que estudar e saber se você está conseguindo aprender. Então tem os testes de avaliação que a gente faz. Mas teoricamente você poderia fazer isso tudo em casa, sem depender da Proense. O que a gente faz aqui além de oferecer a metodologia, é fazer um acompanhamento, né, para a gente ter certeza que a coisa vai dar certo. Né? O pessoal que já está aí, que já é aluno, nós vamos, importante essa palestra do Dr. Marcelo Guinho, vocês não deixem de vir. Né? A gente está sempre, toda semana, de 15 em 15 dias, com alguma palestra, alguma ação ligada a esse programa.